4 horas, 41 minutos. A expansão da inteligência artificial alimenta o temor sobre a nossa própria sobrevivência. A gente fica se perguntando se no futuro vai haver trabalho para nós, pessoas. Pois na indústria existe um movimento para conciliar o avanço tecnológico com o olhar do ser humano. O conceito da chamada Indústria 5.0 significa humanizar a corrida pela automação. Buscar um sistema híbrido, não só humano, não só automatizado, mas feito pela integração, a colaboração entre máquinas e pessoas. Isso permitiria customizar a produção, atender necessidades específicas dos clientes, agregar valor. Sobre esse tema, eu converso agora com o Jefferson Gomes, diretor de inovação da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Jefferson, boa tarde. Muito obrigado pela gentileza de comparecer aqui ao estúdio. Tudo bem contigo? Eu que agradeço, uma honra. Muito obrigado. Jefferson, a indústria 5.0 já existe ou ela ainda é um projeto? Não, ela já existe. Pensa uma coisa, um país como o Japão, por exemplo, é o país que mais tem robôs. Robôs, que ajudam no trabalho das pessoas. Mas eles começaram a perceber que muitas vezes, em função que as pessoas estão mais velhas e a natalidade é baixa lá, eles começaram a perceber que, para um futuro muito próximo, os robôs não estarão simplesmente fazendo funções. Estarão auxiliando as pessoas no trabalho delas, inclusive. Só que aconteceu uma coisa interessante há uns 10 anos, mais ou menos. As pessoas começaram a ter medo do robô. E o pessoal começou a estudar e utilizar a inteligência artificial para que a pessoa olhe, o robô olhe para essa pessoa, entre aspas, e comece a verificar pelo deslocamento da pupila, batimento cardíaco, se aquela pessoa está com medo ou não. E ele trabalha com velocidades distintas. No final das contas, isso é muito importante, porque tu imagina as pessoas mais velhas, você pode colocar uma arma de roupagem nessa pessoa para ela pegar coisas mais pesadas, uma armadura. Como ela também pode auxiliar num processo repetitivo, auxiliar a pegar as peças e colocar para ela trabalhar. Esse tom de humanização, inclusive colocando no robô essas características humanas, humanoides, né? Em termos de trabalhar com o ser humano, faz com que a indústria comece a pensar que é fundamental com que as pessoas tenham mais união entre elas. Obviamente que com inteligência artificial, com o desenvolvimento dos microprocessadores, essa potencialidade aumenta de uma maneira exponencial. Hoje em dia, é a coisa mais natural do mundo você trabalhar com inteligência artificial, trabalhando com pessoas e robôs ou equipamentos robotizados ao lado delas. Agora, a gente sempre fica se questionando sobre a lógica econômica, porque assim, que vantagem econômica terão as empresas, terão as indústrias em conciliar a presença da máquina, a presença da produção automatizada com o ser humano? Porque a gente pensa, ninguém vai fazer caridade, provavelmente. Agora, que vantagem econômica as empresas podem ter e terão com a presença do homem juntamente com a máquina? É importante verificar que quando a gente fala a empresa, existem vários tipos distintos de empresas. Existem produções que são de forma contínua, outra de forma intermitente, para grandes mercados, para pequenos, grandes empresas, pequenas empresas. Então, para cada situação distinta, você tem possibilidades de melhorar os negócios. Uma pequena empresa de confecções. Qual que é o grande trabalho de uma pequena empresa de confecções? Ela faz coisas mais customizadas. Se são mais customizadas, é fundamental. Quem vai entender do gosto desse ser humano vai ser um outro ser humano, é natural. Mas, obviamente, que a inteligência artificial pode auxiliar com outros padrões. Então, necessariamente, a inteligência artificial, que é cada vez mais barata, vai auxiliar na composição do desenho desse novo produto. Agora, uma empresa de indústria química, naturalmente, essa empresa de indústria química, que são produções contínuas, naturalmente, elas vão deixar coisas cada vez mais automatizadas. Imagina uma coisa, mestre. Consegues imaginar uma profissão que você não quer para uma pessoa querida sua? Consegues, né? Qualquer um consegue imaginar isso. Alguma coisa muito mecanizada, muito automatizada, muito tempos modernos do Chaplin, né? Alguém que fica ali apertando parafuso o dia inteiro. Essa profissão já não existe mais, né? Mas essa profissão vai ser automatizada. E pronto. Agora, para a qualidade de vida do ser humano, e aí é importante dizer, nossa taxa de natalidade no Brasil é 1,8. Tem estados no sul do Brasil que estão com 0,8. Eu estou falando taxa de natalidade muito baixa no planeta. E as pessoas vivendo muito. Se antigamente eu falava com uma pessoa com 50 anos já era meia-idade,
Agora não, com 60, 70 anos vão ser meia idade e completamente trabalhando no dia a dia de uma empresa. Poxa, será que a gente não vai utilizar os recursos tecnológicos para auxiliar o trabalho dessa pessoa? Isso não é caridade. Isso é capacidade competitiva. Cérebro não é feito por máquina. Agora, minha primeira pergunta para você foi se a indústria 5.0 já existe. Você falou que sim, taxativamente falando. Agora, se a gente olhar o parque industrial brasileiro, eu imagino que ela esteja entrando em substituição ao modelo ou em ajuste ao modelo anterior, que era o chamado Indústria 4.0. A gente está passando por essa transição agora? 4.0 é a tecnologia como fim. Coloco sensores, equipamentos de inteligência artificial, colocamos bases de dados. Tecnologia 5.0 é a pessoa como fim, tanto o cliente quanto o trabalhador, utilizando essas tecnologias. Claramente, uma empresa de grande porte, uma indústria automotiva, vai ter mais sucesso, mais facilidade de aplicar indústria 5.0. Uma pequena empresa, lembre-se que a média idade das máquinas brasileiras está em torno de 17 anos, dados nossos lá da CNI. Poxa, naturalmente, com equipamentos antigos, em fábricas menores, a gente não consegue fazer essa velocidade. Para isso, existe um programa muito interessante, chamado Novo Brasil Mais Produtivo, que o objeto desse programa é pegar 256 mil fábricas brasileiras, que tem mais de 5 pessoas, fazer com que esse programa tenha o objetivo de fazer com que essas empresas aprendam sobre a organização. Se você organiza melhor, você pode decidir melhor sobre tecnologias. Hoje, 60 mil empresas têm um apoio para trabalhar com tecnologias. O Senai, inclusive, é a principal empresa que está fazendo esse projeto pelo Brasil afora. Quando a gente fala desse futuro, né, e dessa convivência entre pessoas e máquinas, uma questão que talvez seja das mais importantes, das mais colocadas, quais são os trabalhos que ainda vão restar para o ser humano fazer? Quais são as profissões que vão continuar existindo? Que atributos o trabalhador precisa ter para ele ter valor numa linha de produção em que ele vá dividir as tarefas com a máquina? A gente tem no planeta aproximadamente 3 bilhões e meio de pessoas com empregos num tipo de programas assinados, carteira assinada, contratos, formatos distintos. 3 bilhões e meio de pessoas. Há 10 anos, 1 bilhão de pessoas já estavam em profissões que não existiam há 5 anos. Então é importante, pelo primeiro lugar, ver que as mudanças das profissões ocorrem naturalmente com isso. Agora, se nós queremos adotar rapidamente as tecnologias e nos tornarmos cada vez mais competitivos, fundamentalmente, antigamente, meu amigo, nós estudávamos uma profissão por uma vida toda. Hoje, nós temos que estudar uma vida toda para ter uma profissão. Então, estudar, estudar, estudar com todas as formas possíveis, sejam projetos virtuais, projetos presenciais, curtos, longos, mas basicamente despertar no trabalhador sempre a vontade e a curiosidade. E aqueles que vão trabalhar também despertar essa curiosidade. Para isso tem várias iniciativas boas acontecendo pelo planeta fora. Quer dizer, a formação ela é continuada e essas guinadas de carreira precisam se tornar algo que a gente aceite com mais naturalidade. A gente precisa estar disposto a dar uma virada na vida. Sempre. Sempre, porque é natural que se você basear a tua carreira pela tecnologia, você vai ter que mudar o tempo todo. Você vai estar toda hora defasado. Agora, se você basear a tua carreira pelo desenvolvimento seu próprio, é natural que você mude. Você deve ter mudado sua carreira já umas 2, 3 vezes ao longo da sua história. Provavelmente a pessoa que está assistindo também já fez isso. É da natureza do ser humano mudar. A vida não é constante. Jefferson Gomes, diretor de inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado, Jefferson, mais uma vez pela sua presença aqui no Radar e boa semana para você. Uma honra, como sempre digo. Muito Parabéns. obrigado. Obrigado.